O fluxo do tempo, essa entidade implacável e aterrorizante, enterra impérios poderosos sob camadas de história poeirenta, deixando apenas indícios dispersos nas profundezas sombrias da Terra. Quando voltamos o olhar para o passado, uma realidade formidável ergue-se como uma cordilheira montanhosa que obstrui a visão, o domínio prolongado dos dinossauros. 160 milhões de anos. Essa cifra, inscrita em letras, ocupa apenas alguns caracteres numa página, mas na escala cósmica roça a eternidade. Através dessa imensa extensão, criaturas colossais pisotearam a Terra, sacudindo os continentes com seu peso, enquanto seus sopros se misturavam à atmosfera quente e úmida da pré-história, como ecos de um universo em formação onde a vida pulsava em ritmos primitivos e inexoráveis. No entanto, nesse oceano ilimitado de tempo, nenhuma roda foi inventada, nenhuma chama artificial foi acesa e nenhuma equação física foi resolvida. Pelo contrário, nós, humanos, seres frágeis e desnudos, entramos no mapa biológico há apenas 300 mil anos, um suspiro na cronologia geológica. De acordo com as investigações mais recentes, como aquelas que examinam antigos crânios desenterrados na China, os quais insinuam que nossa espécie ou seus precursores diretos poderiam ter começado a emergir pelo menos 500 mil anos antes do que se supunha anteriormente, potencialmente até 1 milhão de anos atrás, com espécimes como o crânio de Yunshen II, reconstruído digitalmente no ano de 2025 para revelar afiliações com linhagens de denisovanos ou ramos irmãos do Homo sapiens, pertencentes ao clado Homo longi. Que sugere uma evolução rápida e entrelaçada com mistérios genéticos que desafiam nossas narrativas lineares de origem. Somos obrigados a revisar constantemente a cronologia de nossa própria evolução, como se o cosmos nos convidasse a decifrar enigmas ocultos nas dobras do tempo geológico. Se comprimirmos a história da Terra em 24 horas, aparecemos no cenário nos segundos finais antes da meia-noite. Contudo, nesses momentos fugazes, avançamos desde friccionar duas pedras até dividir o núcleo atômico, liberando um poder capaz de reduzir o planeta inteiro a cinzas, um fogo primordial que ecoa as explosões estelares e questiona se somos arquitetos ou prisioneiros de nossa própria engenhosidade. Esse contraste marcante engendra uma paradoxo dolorosa e planteia perguntas insistentes a quem aprofunda na essência da evolução. Se o tempo é a medida do progresso, os dinossauros deveriam ter plantado bandeiras sobre as estrelas e colonizado a galáxia há milhões de anos. Em vez disso, a realidade é um silêncio aterrorizador. Comeram, dormiram, reproduziram-se e desvaneceram nas chamas de um asteroide, como se o universo os tivesse apagado com um gesto indiferente, deixando apenas ossos como testemunhas mudas de uma era perdida. Seriam eles demasiado torpes? Ou essa aparente torpeza oculta uma lei universal ainda mais cruel que ainda não percebemos, uma barreira cósmica invisível que filtra a ascensão da vida inteligente, e quando o paradoxo de Fermi, onde a vastidão do cosmos, com bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, deveria fervilhar de civilizações, mas ressoa apenas com o vazio e quanto da radiação de fundo cósmica. A verdade poderia nos fazer tremer, pois o universo não parece fomentar a emergência da inteligência. Alguns cientistas, observando a imensidão do espaço, propõem a hipótese de um filtro gigantesco que impede as espécies de ascender a escada para civilizações tecnológicas, conhecido como o Grande Filtro. Constitui um mecanismo de eliminação impiedoso no jogo biológico da sobrevivência, talvez manifestado em formas como a raridade da vida complexa ou, em teorias recentes de 2025, na hipótese do ciclo de vida digital, que sugere que a inteligência artificial pode criar bloqueios cognitivos ou aumentar as probabilidades de autodestruição em civilizações avançadas, transformando o progresso em uma armadilha fatal. Os dinossauros, apesar de seu poderio muscular, não superaram esse filtro, ou talvez nunca tivessem a necessidade de fazê-lo. Nós nos consideramos superiores, mas talvez sejamos meramente os afortunados sobreviventes de uma lotaria cósmica, dançando à beira de um abismo onde a inteligência é uma aposta rara e perigosa. Celebramos a inteligência como o dom mais precioso do Criador, mas detenhamos-nos um momento para indagar se a inteligência é um bem absoluto. Sem ela, como se alcança o topo da cadeia alimentar? É uma resposta instintiva pensar que sim, mas olhando mais amplamente, os dinossauros governaram o planeta 50 vezes mais tempo que nós sem cérebros complexos. Biologicamente, quem é mais exitoso? Evidentemente, os dinossauros. Se esse asteroide fatídico não tivesse caído, seguiriam sendo os senhores da Terra e nós não teríamos emergido nem mesmo como pequenos roedores, escondidos nas sombras de suas pegadas titânicas. Isso revela o erro fundamental em nossa compreensão da evolução. Assumimos que o propósito da vida é tornar-se mais inteligente, mais forte e perfeita segundo padrões humanos, mas a natureza não opera segundo nossa moral ou estética, como um cosmos indiferente que segue leis termodinâmicas frias, onde a entropia dita o fluxo inexorável para o equilíbrio. O único propósito da evolução é frio e prático, sobreviver e transmitir genes. Existem inumeráveis formas de lograr isso,
pode-se desenvolver dentes afiados para rasgar presas, pernas musculosas para correr como o vento ou, mais sutilmente, esconder-se no sol fingindo a morte. A vitória chega através de sobreviver e reproduzir-se amanhã. A inteligência, nesse cenário, é meramente uma das inumeráveis estratégias de sobrevivência, e certamente a mais custosa e arriscada, uma luxúria evolutiva que consome recursos como uma estrela devorando seu próprio hidrogênio até o colapso. Porque definimos a inteligência como um luxo extravagante. Observa o próprio corpo. O cérebro humano, essa massa mole de matéria encerrada no crânio, ocupa aproximadamente 2% do peso corporal, uma cifra modesta. Mas o custo para mantê-lo em operação dista muito de ser modesto, pois consome 20% da energia total ingerida diariamente. De acordo com investigações recentes, inclusive em repouso, pode alcançar 25%. Imagine que um de cada 5 pratos de comida está dedicado unicamente ao imperador cerebral que emite ordens, um tirano invisível que demanda tributos constantes para sustentar a chama da consciência. Essa extravagância é ainda mais aterrorizante nas crianças. O cérebro de uma criança de 5 ou 6 anos pode consumir a metade, inclusive 60%, da energia do corpo. Por essa razão, as crianças dormem e comem tanto, estão nutrindo uma máquina gigantesca de consumo energético, um motor que transforma calorias em pensamentos como uma fornalha estelar forjando elementos pesados. Além disso, o cérebro é extremamente delicado e frágil. Se o fluxo sanguíneo que transporta oxigênio se detém por uns poucos segundos, as células nervosas morrem irreversivelmente. Outros órgãos como o fígado, os rins e os músculos toleram a escassez temporal de nutrientes, mas o cérebro não, exigindo sacrifícios constantes, como se fosse um altar cósmico onde a vida oferece seu combustível para acender a luz da percepção. Para os dinossauros, investir em inteligência teria sido uma proposta perdedora. Porque desenvolver um cérebro tão custoso? A era mesozoica era um verdadeiro paraíso na Terra. Diferentemente de hoje, era cálida e úmida, com concentrações de oxigênio que às vezes alcançavam 30 ou 35%, e uma vegetação luxuriante como um oceano verde. Inclusive as regiões polares estavam cobertas de florestas e os animais proliferavam. Os dinossauros herbívoros gigantes podiam engolir toneladas de folhas com uns poucos passos lentos, a comida chegava diretamente às suas bocas e a água abundava. Para os carnívoros, as presas eram grandes, lentas e estavam em todas as partes. O clima permaneceu estável durante milhões de anos, com ciclos ecológicos repetindo-se em perfeita harmonia, mas análises de 2025 sobre dentes de dinossauros. Reconstruindo as concentrações de dióxido de carbono atmosférico através de composições de isótopos triplos de oxigênio no esmalte fóssil. Revelam níveis de 2,5 a 4 vezes mais altos que os pré-industriais, alcançando picos de cerca de 1.200 partes por milhão no Jurássico tardio, potencialmente restringindo o acesso de oxigênio para o cérebro, o órgão mais dependente. Como se o ar da época fosse uma névoa opressiva que sufocava a faísca da inteligência antes de ela se acender. Nesse mundo fácil, a pressão pela sobrevivência não requeria pensamentos complexos. Não tinham necessidade de planejar para o amanhã, pois o amanhã seria tão fértil como o hoje, um equilíbrio cósmico onde a estabilidade era o filtro que impedia saltos evolutivos radicais. Esse é nosso ponto cego no pensamento. Queremos que uma longa duração gere automaticamente inteligência, mas a evolução requer pressão, dificuldades e crises severas. Essas crises desencadeiam saltos evolutivos, como supernovas que forjam novos elementos a partir do caos. Um tiranossauro de 13 metros de comprimento e 6 toneladas de peso, com uma força na mandíbula que triturava ossos, precisava acaso resolver problemas matemáticos ou compor poesia. Ao abrir sua boca, o mundo se submetia, um rugido que ecoava como o colapso de galáxias distantes. Desenvolver um cérebro grande era desnecessário, de fato, uma carga. A energia que protegia músculos e tamanho colossal se teria dividido com um órgão supérfluo. A natureza investiu recursos em dentes, garras e escamas, pois para essa era o caminho ótimo, uma estratégia que alinhava com as leis da termodinâmica, priorizando eficiência sobre complexidade. Além disso, a estrutura corporal dos dinossauros era desde o princípio uma barreira de ferro para o desenvolvimento de tecnologias civilizadas. Observe suas extremidades anteriores. As do tiranossauro eram curtas e diminutas, quase ridículas. Com elas, não só fabricar ferramentas finas, mas inclusive coçar-se ou levar comida à boca era um tormento. Outros gigantes quadrúpedes usavam suas extremidades anteriores como colunas para suportar toneladas de peso, não podiam asir nada. Imagine um animal do tamanho de um edifício friccionando pedras para acender fogo, um espetáculo absurdo. Seus corpos estavam desenhados como máquinas biológicas, fortalezas móveis, não artesãos delicados, formas que o cosmos moldou para dominar através da bruteza,
não da sutileza. Certamente, alguns argumentam que nem todos os dinossauros eram gigantes e torpes. Espécies pequenas e ágeis, como o Truden, agora mais precisamente denominado Stenonychosaurus, existem como candidato luminoso para a hipótese da inteligência dinosauriana. O Truden erguia-se tão alto como um humano, com grandes olhos orientados para frente para uma visão tridimensional e extremidades anteriores flexíveis capazes de um agarre básico. Os cientistas calcularam que a proporção de cérebro a corpo era a mais alta entre os répteis contemporâneos, sugerindo uma inteligência primitiva. Imaginou-se no passado que, sem o asteroide, o Truden poderia ter evoluído para um dinossauroide, uma criatura parecida aos humanos mas com traços reptilianos, capaz de fundar uma civilização. No entanto, essa hipótese choca com a barreira energética. Investigações dos anos 2023 e 2025, como aquelas que questionam as estimativas de densidade neuronal nos cérebros dos dinossauros, indicam os limites de sua inteligência, atados ao fluxo de informação e ao papel do dióxido de carbono. Com trabalhos de neurocientistas contemporâneos postulando que alguns terópodos como o Tyrannosaurus rex poderiam ter tido contagens de neuronas telencefálicas similares às dos babuínos modernos, mas limitados por realidades metabólicas. Onde o cérebro era mais semelhante ao de um crocodilo inteligente do que a um primata, sem a capacidade para abstrações complexas. O dióxido de carbono podia limitar o desenvolvimento intelectual. Os animais pequenos têm vantagens de flexibilidade, mas gargalos metabólicos. Um corpo reptiliano de 60 kg, majoritariamente de sangue frio ou parcialmente homeotermo, não produz a energia necessária para sustentar um cérebro complexo que consuma 20% da energia total, como o humano. A inteligência requer um cérebro grande, que a sua vez demanda energia vasta e constante, e por ende um sistema digestivo e metabólico eficiente. As espécies pequenas de dinossauros não lograram isso. É um círculo vicioso. Os grandes dinossauros tinham energia mas corpos não aptos para o uso de ferramentas, os pequenos podiam usar ferramentas, mas careciam de energia para agrandar o cérebro, uma dança cósmica onde o equilíbrio entre massa e mente é regido por leis inquebrantáveis da física. Não devemos ignorar fatores ambientais mais profundos, como a atmosfera. De acordo com investigações, a era mesozoica apresentou períodos de abundância de oxigênio, mas também longos intervalos onde caiu ao 12 ou 15%, por baixo do 21% atual. Análises do ano 2025 sobre dentes de dinossauros, reconstruindo as concentrações de dióxido de carbono atmosférico através de composições de isótopos triplos de oxigênio no esmalte fóssil, revelam níveis de 2,5 a 4 vezes mais altos que os pré-industriais, alcançando picos de cerca de 1.200 partes por milhão no Jurássico tardio, potencialmente restringindo o acesso de oxigênio para o cérebro, o órgão mais dependente. Como se os céus daquela era fossem véus que suprimiam indiretamente a explosão intelectual, mantendo-os em um nível de consciência instintiva, um sussurro cósmico onde a vida permanecia presa ao instinto em vez de ascender à reflexão. Porque, então, os humanos superaram todos esses obstáculos. A resposta não é a superioridade, mas a desesperação. Os humanos não evoluíram o cérebro para contemplar as estrelas ou escrever poesia, estavam presos em um beco sem saída de sobrevivência, como náufragos em um oceano de entropia. Olhe para nossos ancestrais nas savanas africanas, débeis comparados com leões ou elefantes, lentos comparados com leopardos, sem garras afiadas, pele grossa nem veneno. Os ancestrais humanos eram pedaços caminhantes de carne fresca, presas fáceis e saborosas, vulneráveis como estrelas recém-nascidas em um aglomerado galáctico hostil. Nessa condição miserável, quando as mudanças climáticas reduziram os bosques, desceram das ramas seguras ao solo. Para divisar inimigos de longe na erva alta, tiveram que erguer-se. Caminhar sobre dois pés foi doloroso mas um ponto de inflexão crucial. As mãos se livraram da locomoção e começaram a azir ramos e pedras. Do agarre casual à produção intencional. Com ferramentas, compensaram a falta de garras. Caçar carne e extrair medula óssea proporcionou nutrientes ricos em proteínas e densos em energia. E apareceu o fogo. Cozinhar com fogo é a chave dourada da inteligência. A comida cozida se digere mais facilmente, os intestinos se encurtam e o excedente de energia vai ao cérebro em crescimento, um processo que ecoa a fusão nuclear no coração das estrelas, transformando matéria simples em complexidade luminosa. Mas esse caminho está empapado em sangue e lágrimas. As populações de nossos ancestrais caíram a centenas, à beira da extinção. Somos os sobreviventes do inferno, forjados em crises que o cosmos impõe como testes para a resiliência. Os dinossauros, nesse entorno estável, escolheram o caminho da força corporal e do tamanho seguro. Os humanos, demasiado débeis, optaram pela inteligência e as ferramentas. Uma aposta perigosa que arrisca tudo, uma bifurcação evolutiva onde o universo seleciona não os mais fortes,
mas os mais adaptáveis. Esses dois caminhos são mutuamente exclusivos. A energia é limitada. Um não pode ter os músculos de um campeão de peso pesado e o cérebro de um gênio físico simultaneamente sem um custo proibitivo, como leis da conservação que governam tanto átomos quanto civilizações. A ausência de uma civilização de dinossauros está provada pelo silêncio dos estratos geológicos. Se tivessem possuído uma civilização, inclusive a primitiva, restariam rastros. 160 milhões de anos bastam para produzir inumeráveis objetos e estruturas. Mas desde o Triássico até o Cretáceo, encontramos só ossos e pegadas. Nenhum fragmento de metal trabalhado, bases de pedra artificial, elementos radioativos anómalos ou concentrações químicas industriais. As hipóteses fascinantes sobre antigas civilizações apagadas não se alinham com a evidência craniana fóssil. Os dinossauros não tiveram Newtons nem Da Vincis. Não evoluir para a civilização não é um fracasso, mas o sucesso último de seu caminho. Nesse mundo, um imerso na filosofia seria devorado imediatamente. A seleção natural priorizou a velocidade, a força e o tamanho. Os dinossauros carnívoros aperfeiçoaram habilidades predatórias, os herbívoros adquiriram armaduras grossas e chifres. Não havia espaço para a inteligência, uma raridade cósmica que teorias recentes de 2025 sobre o paradoxo de Fermi enfatizam, sugerindo que a vida inteligente é um acidente raro, uma faísca que se extingue rapidamente na vastidão do universo. A emergência dos humanos é uma cadeia incrível de coincidências, mudanças climáticas, perda de florestas, estrutura corporal débil, descoberta do fogo. Se um elo se rompesse, não existiríamos hoje. Portanto, a ausência de civilização nos dinossauros é a norma da natureza. A presença de civilização nos humanos é a anomalia, um monstro gigantesco da criação, uma aberração que desafia a entropia cósmica. Olhando para trás ao longo do caminho da história da vida, nos damos conta de quão pequeno parece o orgulho humano. Nos consideramos o propósito final do universo, a obra-prima perfeita. Medimos o sucesso com edifícios que perfuram os céus, naves espaciais que fendem o espaço, armas de destruição massiva. Então nos damos conta. Nossa existência é frágil como uma vela no vento. A inteligência, nossa arma mais afiada, é uma espada de 2 gumes que logo pode cortar o fio de nossa espécie. Os dinossauros viveram 160 milhões de anos sem átomos nem filosofia. Existiram em harmonia com as leis cruéis mas equilibradas da natureza. Nós, em uns poucos centenas de milhares de anos, alteramos a ordem e nos empurramos à beira da extinção, como se fôssemos uma civilização testando os limites do grande filtro. Quando contemplamos o céu noturno estrelado ou tocamos fósseis frios em um museu, esperamos que os humanos aprendam humildade. Não somos os senhores eternos deste planeta, mas hóspedes afortunados em um instante luminoso e breve do tempo. Aqueles que se desvanecem sob o pó do tempo nunca regressam. O rugido dos dinossauros ou a risada dos humanos são meros ecos no vento infinito do vazio. Esse silêncio cobre não só o passado geológico da Terra, mas se estende às estrelas distantes. É onde a solidão absoluta humana ressoa. Dirigimos gigantescas antenas metálicas para o céu, escutando sussurros, sinais de rádio, qualquer rastro de inteligência, mas o que regressa é só o zumbido uniforme da radiação de fundo cósmica. É o resíduo do Big Bang, o sopro primordial, o jadejo das estrelas moribundas, não a voz da inteligência, um silêncio que teorias cosmológicas de 2025 atribuem à raridade da inteligência, sugerindo que civilizações avançadas são efêmeras, autodestruindo-se antes de colonizar o cosmos. Ironicamente, a falta de vizinhos galácticos reforça a cruel verdade aprendida dos fósseis de dinossauros. A alta inteligência não é a meta inevitável da evolução, mas um acidente raro. Uma aposta que o universo joga com risco, onde a termodinâmica dita que complexidade exige energia imensa, e o fracasso é a norma. Desde um ponto de vista termodinâmico, examinando o mecanismo da vida, a inteligência é uma carga de energia imensa. Nosso cérebro, essa massa cinzenta rosada no crânio, é um consumidor voraz. Na natureza selvagem, cada caloria se ganha com suor e sangue, nutrir tal órgão consumidor é uma estratégia demente. Durante bilhões de anos, a natureza priorizou cérebros pequenos mas músculos grandes, estômagos robustos, reprodução rápida. Um crocodilo pode jazer imóvel na lama durante meses sem comida. Seu cérebro consome pouca energia. Mas os humanos, sem comer por umas poucas semanas, se consomem e morrem. O cérebro demanda combustível ininterrompido para manter a consciência, uma exigência que ecoa a fome insaciável de buracos negros devorando matéria. O luxo da inteligência gera outros efeitos secundários biológicos dolorosos. Para acomodar o cérebro em crescimento, o crânio fetal se agranda,
enquanto o caminhar bípedo estreita a pelvis materna para o equilíbrio. Esse conflito mecânico faz do nascimento humano uma verdadeira luta entre a vida e a morte. Mais doloroso e perigoso que em outros animais. Os animais recém-nascidos se põem de pé e correm em minutos, enquanto a criança humana se torna independente depois de anos. A fragilidade prolongada dos infantes obriga os adultos a formar laços sociais estreitos para a proteção e o alimento. Assim, germinam as estruturas sociais complexas e a linguagem. Nossa civilização está construída não só sobre o fogo e as ferramentas, mas sobre o dor das mães e a debilidade das crianças, uma tapeçaria cósmica tecida com sofrimento que forja sociedades como galáxias formadas de colisões estelares. Superar os limites biológicos com o desenvolvimento tecnológico da inteligência empurra a espécie para outro limite de sobrevivência perigoso. Em cosmologia, o conceito do grande filtro é uma barreira invisível que impede que a vida brote ou que as civilizações alcancem o viagem interestelar. Talvez essa barreira seja a inteligência mesma. Quando uma espécie alcança o nível científico para aproveitar a energia atômica, sustenta o fósforo para queimar sua própria casa. Investigações do ano 2025, como a hipótese do ciclo de vida digital e a teoria do primeiro último fora, que propõem que a inteligência artificial pode criar bloqueios cognitivos ou aumentar as probabilidades de autodestruição nas civilizações. Oferecem novas perspectivas sobre nossa própria viabilidade, sugerindo que AI pode ser o filtro que extingue civilizações antes de elas se espalharem pelo cosmos. Os dinossauros não se preocupavam com buracos de ozônio, microplásticos oceânicos nem invernos nucleares. Viviam e morriam por ciclos naturais. Nós, com o orgulho do conhecimento, interferimos grosseiramente em sistemas climáticos e geológicos delicados. Cavamos carvão e petróleo, antigos fósseis de plantas e animais, liberando energia aprisionada durante milhões de anos como fantasmas de carbono. Aquecemos a atmosfera, arrastando os ecossistemas ao caos. De acordo com o informe do painel intergovernamental sobre a mudança climática do ano 2025 sobre a brecha de emissões, que destaca a necessidade de reduções mais rápidas e extensas nas emissões de gases de efeito estufa para limitar o excesso dos objetivos climáticos, com requisitos de cortes de 35% e 55% para o ano 2035 em relação aos níveis de 2019 para alinhar-se com as trajetórias de 2 graus Celsius e 1,5 graus Celsius, em meio a inundações letais, ondas de calor recorde, secas prolongadas e o contínuo derretimento de glaciares e gelo marinho, nos enfrentamos a uma realidade ineludível. Um aviso cósmico de que nossa interferência pode ser o filtro que nos extingue. A solidão universal humana pode provir não da amplitude do espaço, mas da brevidade das civilizações. Em um planeta ao redor de uma anã vermelha, uma espécie como a nossa poderia ter olhado as estrelas, inventado as matemáticas, construído cidades que perfuram o céu. Mas esse progresso poderia ter sido uma catástrofe. Guerras por recursos com armas nucleares, vírus artificiais escapados, contaminação industrial poderiam tê-los levado ao fim. O universo poderia ser um vasto cemitério de civilizações prematuras. Um lugar onde as faíscas de inteligência se acendem e extinguem na noite eterna, uma vastidão onde o silêncio é o testemunho de filtros superados por poucos. Esse é o silêncio escalofriante que enfrentamos. Se essa hipótese é correta, nossa existência atual não é um privilégio, mas uma advertência de contagem regressiva. Caminhamos pela corda bamba entre dois abismos. Por um lado, o regresso a um estado selvagem ignorante mas seguro. Pelo outro, o progresso para uma espécie multiplanetária. Mas esse caminho está semeado de armadilhas como a inteligência artificial incontrolada, a edição genética, a energia atômica. Um pequeno erro apaga tudo. Nessa maré de progresso, os humanos perdem o vínculo primordial com o mundo circundante. Encerrados em caixas de concreto, vendo o mundo através de telas luminosas, esquecendo a textura do solo macio sob os pés ou o aroma da primeira chuva. Sentidos aperfeiçoados durante milhões de anos para escutar sons de predadores ou encontrar fontes de água estão agora saturados pelo ruído urbano e a luz artificial. O medo concreto aos dentes predatórios desvanece, mas é substituído por uma ansiedade abstrata e constante, economia, status social, futuro incerto. O cérebro, uma máquina de sobrevivência, sem ameaças diretas se ataca a si mesmo. Transtornos mentais, depressão, vazio existencial. Contudo, ganhamos a carreira evolutiva. Mas o prêmio é a solidão entre nossos semelhantes e a alienação no planeta natal, uma ironia cósmica onde a inteligência nos isola no tecido do universo. Então, contemplando o universo em sua vasta silêncio, e refletindo sobre o viagem empapado em sangue e lágrimas de nossa espécie, nos damos conta de que a inteligência não é um regalo gratuito. É uma dívida de alto juro da natureza, paga diariamente com paz interior e integridade ambiental.
Cada passo tecnológico vai acompanhado de uma perda invisível de humanidade. Às vezes notada demasiado tarde, como estrelas que colapsam em buracos negros, devorando sua própria luz. Naquele momento, quando nossos antepassados tremiam de frio na escuridão, forçados a erguer-se e olhar o horizonte com temor, não imaginavam que sua debilidade seria a forja de uma mente capaz de interrogar ao cosmos. Só mais tarde compreendemos que a inteligência não é um trono de domínio, mas uma balsa frágil em um oceano de entropia, e que cada descoberta científica, desde o osso talhado até o acelerador de partículas, é um testemunho de nossa negativa a render-nos ante a noite. E é aqui, na quietude dessa reflexão, onde devemos elevar uma prece laica de gratidão infinita, tecida com o fio de nossa própria sobrevivência, para aqueles guardiães da memória e exploradores da verdade, aos paleontólogos que escavam sob o sol abrasador para ler as páginas de pedra da Terra, aos geólogos que decifram o sopro químico de éons passados, aos climatólogos que vigiam os sinais vitais do nosso lar ferido e aos teóricos que, com sacrifício silencioso e uma dedicação que roça o sagrado, estendem os limites de nosso entendimento para que não caminhemos cegos para o abismo. Só esperamos que essa luz de conhecimento, ganha com tanto esforço, não seja o fogo que nos consuma, mas o farol que nos guie para uma simbiose onde a tecnologia e a natureza dancem juntas, protegendo a chama da consciência em um universo vasto e majoritariamente inerte. Existem coisas que, uma vez perdidas sob o pó do tempo e a arrogância, não retornam jamais, e no eco desse vazio, só restaria o silêncio do que pôde haver sido e não foi. Mas esse silêncio não é absoluto, ou ao menos, não ainda. Se aguçarmos o ouvido além do estrondo de nossa própria ansiedade, escutaremos que a Terra mesma está emitindo um gemido surdo, uma sinfonia de fraturas que ressoa desde as fossas abissais até a estratosfera. Porque o grande filtro, do qual tanto teorizamos, não é necessariamente uma barreira externa, um asteroide errante ou uma invasão alienígena, a menudo é uma prova de química básica e termodinâmica aplicada que uma civilização deve resolver antes de que seus próprios resíduos a asfixiem. E nós, em nossa arrogância de Prometeu moderno, convertemos a atmosfera, essa fina membrana azul que nos separa do vazio, em um vertedero de carbono, alterando os ciclos que mantiveram a homeostase planetária durante o Holoceno. Como se estivéssemos perturbando o equilíbrio delicado de um sistema solar em formação. Descendamos primeiro à escuridão dos oceanos, onde o drama se desenvolve longe de nossos olhares e telas. Ali, na vastidão azul que cobre 7/10 partes de nosso mundo, se libra uma guerra química silenciosa. O dióxido de carbono, esse gás invisível que exalamos com cada queima de combustível fóssil, não se fica docilmente no ar. Os oceanos, em sua eterna paciência, absorveram quase 1/3 de nossas emissões, atuando como um amortecedor colossal contra o aquecimento. Mas esse serviço tem um custo terrível, a acidificação. Ao dissolver-se na água, o CO forma ácido carboníco, roubando os íons de carbonato que as criaturas marinhas necessitam desesperadamente. Pensemos nos pterópodos, as borboletas do mar, minúsculos caracóis nadadores que formam a base da rede trófica nas águas polares. Suas conchas de aragonito, delicadas como cristal soprado, estão-se dissolvendo literalmente enquanto ainda vivem, tornando-se opacas e quebradiças em uma água que se tornou hostil. Com pesquisas de 2025 revelando reduções de até 43% em habitats adequados para corais tropicais e subtropicais devido a essa acidificação acelerada, um processo que ameaça a biodiversidade marinha como uma erosão cósmica devorando mundos submersos. Se eles caem, a arquitetura inteira da vida oceânica, desde o arenque até a grande baleia azul, se tambaleia. E mais ao sul, os recifes de coral, essas catedrais viventes de cálcio que abrigam a maior biodiversidade do mar, se branqueiam e morrem, transformando-se em cemitérios de escombro brancos cobertos de algas, um presságio visual de um ecossistema que perdeu sua capacidade de sonhar. Com a acidificação exacerbando a perda de integridade estrutural e reduzindo a resiliência ante tormentas. Essa febre não se limita à química, afeta a própria circulação do sangue do planeta. No Atlântico Norte, uma corrente vital, a circulação de revolvimento meridional do Atlântico, a AMOC, mostra sinais de fadiga, um pulso que se debilita, com atualizações de 2025 indicando uma probabilidade inquietante de colapso neste século sob cenários de altas emissões. Embora sem evidência iminente, mas com uma desaceleração média de 4 Sverdrups até 2050 a 2100. Durante milénios, essa fita transportadora levou água cálida e salgada para o norte, moderando o clima da Europa e regulando as chuvas nos trópicos. Mas o gelo da Groenlândia, ao derreter a uma velocidade que desafia os modelos mais pessimistas, está enchendo volumes massivos de água doce e fria no Atlântico. Essa água, menos densa, se nega a afundar, friando o motor oceânico. Se esse sistema colapsasse, e os físicos nos advertem que é um ponto de não retorno com uma probabilidade inquietante para este século, nos enfrentaríamos a uma paradoxo climática, um hemisfério norte sumido em invernos brutais enquanto o sul se cose.
E o monção que alimenta bilhões na Ásia e África simplesmente falharia. Não é ficção científica, é a física de fluidos ditando sentença sobre nossa nação, um fluxo que ecoa as correntes cósmicas de matéria escura moldando galáxias. Enquanto isso, em terra firme, esquecemos como escutar. Sob nossos pés, no sol dos bosques antigos que ainda não talhamos, existe uma tecnologia biológica superior a qualquer de nossos cabos de fibra óptica, a rede micorrízica. Fungos e raízes entrelaçados em uma Wood Wide Web, onde as árvores intercambiam nutrientes, alertam a seus vizinhos sobre pragas e cuidam de seus próprios rebentos. Existe uma solidariedade intrínseca na biosfera, uma cooperação de milhões de anos que nós, em nossa solidão de concreto, desprezamos. Rompemos o ciclo do nitrogênio com fertilizantes sintéticos que, embora alimentaram a explosão demográfica, agora criam zonas mortas nas desembocaduras dos rios, afogando a vida aquática em florações de algas tóxicas. Fragmentamos os habitats até que a fauna não tenha onde fugir, forçando os vírus a saltar de animais estressados a humanos desprevenidos, fechando assim o círculo de nossa própria vulnerabilidade. Com estudos de 2025 sobre o permafrost descongelando revelando a liberação de patógenos antigos, como esporos de antraz e vírus gigantes de 30 mil anos, emergindo do barro como fantasmas de eras passadas, para os quais nosso sistema imunológico moderno não tem memória nem defesa. E sobre tudo isso, a atmosfera se espessa. No observatório de Mauna Loa, no Havaí, longe das chaminés industriais, a curva de Killing segue seu ascenso inexorável. Dente de serra após dente de serra, o gráfico mostra a respiração do planeta, o descenso quando os bosques do norte inalam na primavera, e o ascenso quando exalam no outono. Mas cada exalação nos deixa com mais CO que a anterior. Já não estamos no clima que viu nascer a agricultura, cruzamos o umbral para um território desconhecido, um plioceno artificial onde as tormentas não são eventos, mas estados do ser. A solastalgia, esse dor psíquico causado pela perda do entorno amado, por ver como o paisagem de nossa infância se seca ou se inunda, está se convertendo na doença crónica do século XXI. Nos sentimos exilados em nossa própria casa, chorando por um mundo que se desvanece ante nossos olhos, enquanto a maquinaria do consumo nos insta a ignorar o duelo e seguir comprando, uma ilusão que mascara o custo entrópico de nossa voracidade. Naquele momento, quando a primeira máquina de vapor exalou sua coluna de fumaça negra no céu da Inglaterra vitoriana, ninguém podia prever que esse fuligem seria a tinta com a qual escreveríamos nossa possível sentença. Nem que a liberação da energia solar fossilizada aprisionada no carvão desataria uma cadeia de eventos capazes de alterar a química dos oceanos mesmos. Só mais tarde compreendemos que a atmosfera não é um vertedero infinito, mas um sistema fechado e esquisitamente equilibrado, e que a termodinâmica é um juiz severo que não aceita subornos nem ignorância como defesa. E é aqui, ante a magnitude desse desafio existencial, onde devemos render um tributo solene e trêmulo a quem viu o invisível antes que ninguém, a Charles David Killing, cuja persistência monástica em uma montanha vulcânica nos deu a vista para ver a respiração enferma do mundo, a Eunice Newton-Fouad, quem há quase 2 séculos intuiu o calor que o carbono podia aprisionar, aos oceanógrafos que monitoram, boia após boia, o pulso debilitado das correntes atlânticas, e aos ecólogos que, ajoelhados no barro, decifram a linguagem secreta das raízes e os fungos, recordando-nos que a vida é uma rede da qual não podemos desconectar-nos sem cair. Só esperamos que a sabedoria acumulada por esses vigias da ciência seja suficiente para inspirar não só novas tecnologias, mas uma nova ética de pertença, transformando nossa angústia na ação necessária para restaurar o jardim que nos foi confiado. Existem coisas que, como o azul profundo de um glaciar milenário ou o canto complexo de uma baleia, uma vez silenciadas pela indiferença, deixam um vazio na alma do mundo que nenhuma invenção humana poderá jamais preencher. E no entanto, a inércia desse colosso planetário não se detém nas fronteiras de nossa percepção imediata nem nos gráficos que traçamos com ansiedade crescente. Mais além da atmosfera que se espessa e dos bosques que ardem, existe uma dimensão mais profunda e silenciosa dessa transformação, uma que ocorre na escuridão abissal e nas latitudes onde o sol apenas se atreve a roçar o horizonte. Se dirigimos nosso olhar para o sul, para o continente branco da Antártida, nos encontramos com o glaciar Thwaites, uma massa de gelo do tamanho da Grã-Bretanha que os glaciologistas batizaram com o sombrio apelido de o glaciar do juízo final. Não é um apelido nascido do alarmismo, mas da geometria e a física, com atualizações de 2025 revelando que o glaciar está perdendo sua aderência em pontos estabilizadores cruciais, com fraturas se expandindo rapidamente e o gelo se desintegrando mais rápido do que se pensava, potencialmente desencadeando uma reação em cadeia que elevaria o nível do mar vários metros em questão de séculos. Thwaites atua como uma rolha em uma garrafa, contendo atrás de si vastas extensões da capa de gelo da Antártida Ocidental.
O que tira o sono dos cientistas que acampam nesse deserto branco, suportando ventos catabáticos que cortam a pele como lâminas invisíveis, é a linha de assentamento, o ponto exato onde o glaciar deixa de repousar sobre o leito rochoso e começa a flutuar sobre o mar. As águas circumpolares profundas, que se aqueceram sutilmente devido ao nosso excesso de energia aprisionada, estão se infiltrando por baixo dessa plataforma de gelo, lambendo a base do glaciar e erudindo sua estabilidade desde abaixo. É uma mecânica de fratura implacável. À medida que a plataforma de gelo se adelgaça e retrocede, expõe penhascos de gelo cada vez mais altos que, por pura instabilidade estrutural, não podem sustentar seu próprio peso e colapsam no mar. Um processo conhecido como a instabilidade dos penhascos de gelo marinhos. Se Thwaites se desintegra, poderia desencadear uma reação em cadeia que elevaria o nível do mar vários metros em questão de séculos, redesenhando cada mapa costeiro que a humanidade traçou jamais. Cidades como Xangai, Miami, Nova York ou Calcutá deixariam de ser centros de civilização para converter-se em recifes de concreto submergidos, monumentos a uma era em que queremos que a geografia era estática, um aviso cósmico de que o planeta responde a nossas ações com forças imensuráveis. Mas a tragédia não é só física, é química. Enquanto nossos olhos estão fixos no nível da água, esquecemos sua composição. Os oceanos absorveram pacientemente quase um terço do dióxido de carbono que emitimos desde a Revolução Industrial, atuando como um amortecedor gigantesco que retardou o pior do aquecimento atmosférico. Mas esse serviço não é gratuito, o preço se paga em acidez. Ao dissolver-se na água, o dióxido de carbono forma ácido carbônico, reduzindo o pH do oceano a um ritmo que não se viu nos últimos 300 milhões de anos. Essa acidificação é uma forma de osteoporose oceânica. Afeta a capacidade dos organismos calcificadores para construir suas conchas e esqueletos. Pensemos nos pterópodos, diminutos caracóis marinhos conhecidos como borboletas do mar, que formam a base da rede alimentar nas águas frias. Suas delicadas conchas de aragonito já estão mostrando sinais de dissolução no Oceano Austral, tornando-se opacas e frágeis, como dentes corroídos pelo açúcar, com pesquisas de 2025 confirmando impactos severos que ameaçam a cadeia trófica inteira. Se eles colapsam, o salmão, o arenque e as baleias que dependem deles sentirão a fome de um oceano vazio. Os recifes de coral, essas catedrais viventes de biodiversidade que abrigam uma quarta parte de toda a vida marinha, não só se estão branqueando pelo calor, mas se estão dissolvendo, perdendo a integridade estrutural necessária para resistir às tormentas. Um declínio que ecoa a extinção de mundos antigos. E enquanto o mar muda, a terra firme no extremo norte começa a despertar de um sonho de milénios. O permafrost, essa capa de solo permanentemente congelado que subjaz em grande parte da Sibéria, Alasca e Canadá, é uma bomba de tempo biológica e química, com estudos de 2025 revelando que ao descongelar, não só converte a tundra sólida em pântanos intransitáveis que devoram estradas e derrubam edifícios, mas reativa a decomposição microbiana, liberando metano e dióxido de carbono em quantidades que poderiam eclipsar nossas próprias emissões industriais. Com metano tendo um poder de aquecimento 80 vezes superior ao CO no curto prazo. É um ciclo de retroalimentação positiva, o mecanismo mais temido na ciência do clima. O aquecimento provoca degelo, o degelo libera gases, e esses gases provocam mais aquecimento. Além disso, esse degelo abre uma caixa de Pandora biológica, esporas de antrase e vírus gigantes de há 30 mil anos estão emergindo do barro, patógenos para os quais nosso sistema imunológico moderno não tem memória nem defesa, recordando-nos que o passado nunca está verdadeiramente morto. Só dormido, como relíquias cósmicas aguardando para despertar. Em meio a essa convulsão planetária, a experiência humana se transforma de maneiras que apenas começamos a articular. Já não falamos só de um clima mais cálido, mas da aparição de zonas do planeta que desafiam a fisiologia humana. O conceito de temperatura de bulbo úmido se tornou uma métrica de sobrevivência, quando a combinação de calor e umidade supera os 35 graus Celsius, o corpo humano perde sua capacidade de esfriar-se mediante o suor. A termodinâmica biológica falha e a morte por hipertermia é inevitável, inclusive para as pessoas mais sãs e adaptadas, se não têm acesso à refrigeração artificial. Regiões inteiras do Golfo Pérsico, o subcontinente indiano e a planície do norte da China se aproximam perigosamente desse umbral durante as ondas de calor estivais, planteando a possibilidade de migrações massivas não por eleição, mas por pura inviabilidade biológica. Milhões de pessoas poderiam ver-se obrigadas a abandonar as terras de seus ancestrais, levando consigo não só suas escassas pertenças, mas a perda intangível de suas línguas, suas tradições e sua conexão espiritual com um paisagem que se tornou hostil. Um êxodo que ecoa migrações cósmicas de matéria em universos em expansão. Ante essa urgência, nossa resposta tecnológica, embora brilhante, a menudo cai na armadilha da simplicidade linear. Buscamos substituir os combustíveis fósseis com eletricidade, mas esquecemos que a infraestrutura da energia renovável também tem um corpo físico extraído da Terra.
Os salares da Bolívia e Chile, paisagens de uma beleza etérea e cegadora, estão se convertendo em zonas de sacrifício industrial para a extração de lítio, o ouro branco necessário para nossas baterias. O fundo marinho profundo, um ecossistema apenas explorado povoado por formas de vida que bioluminescem na escuridão eterna, está na mira da mineração de nódulos polimetálicos. Corremos o risco de destruir a biodiversidade para salvar o clima, repetindo o erro fundamental de tratar ao planeta como um armazém de recursos em lugar de um sistema vivo interconectado. A verdadeira transição não é só mudar de fonte de energia, mas mudar nossa relação com a matéria e o consumo, entendendo que não há um fora onde jogar nossos resíduos, nem um fundo infinito do qual extrair, uma lição cósmica de que o equilíbrio é a chave para a longevidade. Naquele instante primigênio, quando a humanidade descobriu que podia queimar a terra para fazer-se com a força de 1000 cavalos, a embriaguez do poder nos cegou ante a delicadeza do mecanismo que nos sustentava. Olhamos o céu e o vimos tão vasto que nos pareceu impossível que nosso fumo pudesse manchá-lo, olhamos o mar e o vimos tão profundo que nos pareceu ridículo que nossa basura pudesse envenená-lo. Vivemos durante séculos sob a ilusão da diluição infinita, crendo que a natureza tinha uma capacidade ilimitada para absorver nossos erros e perdoar nossa voracidade. Construímos impérios sobre a base de uma contabilidade fraudulenta que externalizava os custos ecológicos para o futuro, para gerações que ainda não haviam nascido e para espécies que não tinham voz para protestar, uma dívida acumulada que agora cobra com juros cósmicos. Só muito tempo depois, com a perspectiva que otorga o abismo e graças à lente implacável da ciência moderna, compreendemos que a Terra não é um cenário passivo, mas um protagonista dinâmico e sensível. Entendemos que cada molécula de carbono que liberamos é uma nota em uma partitura caótica que ressoa desde a estratosfera até as fossas oceânicas. Compreendemos que a atmosfera é uma membrana delgada e preciosa, tão frágil como a pele de uma maçã, e que estivemos jogando com sua química com a imprudência de uma criança em um laboratório de explosivos. A compreensão chegou não como uma revelação mística, mas através de dados duros, modelos matemáticos e a observação dolorosa do que estamos perdendo, os glaciares que retrocedem como anciãos que se encolhem, os recifes que se convertem em cemitérios brancos. E as estações que perdem seu ritmo ancestral, confundindo as aves migratórias e as flores que brotam antes de tempo, um desequilíbrio que ameaça o tecido da vida como uma perturbação gravitacional desestabilizando um sistema estelar. E é neste ponto de inflexão, onde o conhecimento se encontra com a responsabilidade, onde devemos deter-nos para oferecer um agradecimento profundo, quase sagrado. Há aqueles guardiães do conhecimento que dedicaram suas vidas a decifrar as sinais de advertência muito antes de que fossem evidentes para o resto de nós. Aos paleoclimatólogos que, nas condições mais inóspitas da Antártida e Groenlândia, perfuraram quilômetros de gelo para extrair cilindros que contêm o ar de há 800 mil anos. Lendo-os como pergaminhos sagrados para mostrar-nos que a mudança atual não tem precedentes, aos biólogos marinhos que passaram décadas documentando a desaparição silenciosa de espécies que a maioria nem sabia que existiam. Dando-nos testemunho da sexta extinção massiva, aos modeladores climáticos que, frente a supercomputadores e equações de uma complexidade abrumadora, tiveram o valor de predizer um futuro que ninguém queria escutar. Suportando o escárnio e a negação política para manter a verdade científica como um farol na tormenta, e aos povos indígenas, os primeiros cientistas da Terra, cuja sabedoria ancestral e observação milenária dos ciclos naturais nos ofereceram as primeiras lições de sustentabilidade que arrogantemente ignoramos, vozes que ecoam como sinais distantes no cosmos. Nossa única esperança reside em que esse conhecimento acumulado com tanto esforço não seja em vão, que a clareza dolorosa que nos brindaram esses pioneiros sirva como o catalisador para uma metamorfose civilizatória. Esperamos que a angústia que sentimos não nos paralise, mas nos mobilize para uma regeneração radical, onde a tecnologia se alinhe com a biologia e a economia se submeta à ecologia. Porque existem realidades que transcendem o mercado e a política, coisas como o equilíbrio químico da atmosfera, a dança das correntes oceânicas e a integridade da rede da vida, que uma vez rotas, não podem ser compradas nem reparadas. Deixando um silêncio eterno onde antes houve o canto vibrante de um planeta vivo. Sob a superfície agitada das ondas, mais além de onde a luz do sol se rende e se dissolve em um azul crepuscular e depois em um negro absoluto, existe um universo que opera com um relógio geológico, indiferente à pressa frenética de nossa espécie. Ali, nas planícies abissais, os nódulos polimetálicos repousam sobre o sedimento macio como seixos sagrados, acumulando camadas de manganês e níquel a um ritmo de milímetros cada milhão de anos. Não são simples pedras inertes esperando ser colhidas para alimentar as baterias de nossos veículos elétricos, são os cimentos de um mundo frágil, o substrato onde se encoram esponjas de cristal que filtraram a água em silêncio desde antes de que se construíssem as pirâmides. E onde polvos fantasmáticos incubam seus ovos durante anos em uma vigília paciente e gélida. A maquinaria pesada que desenhamos para descer a essas profundidades não é só uma ferramenta de extração, mas um agente de caos, um intruso metálico que, ao arrancar esses nódulos,
Levanta colunas de sedimento tóxico que asfixiam as criaturas filtradoras e nublam a clareza de uma água que permaneceu prístina durante éons, interrompendo a comunicação bioluminescente de seres que conversam com luz na escuridão perpétua, um distúrbio que ecoa interferências em sinais cósmicos. A ironia é devastadora e cruel, pois ao buscar os metais para uma transição verde na superfície, estamos desmantelando o sistema de suporte vital que regula o carbono nas profundezas. O oceano não é uma entidade separada da atmosfera, mas seu gêmeo silencioso, o grande pulmão azul que absorveu o calor de nossos excessos industriais e sequestrou o dióxido de carbono em seus abismos. Ao perturbar o leito marinho, corremos o risco de liberar esse carbono armazenado, de despertar aos monstros químicos que dormem no lodo e de romper os ciclos de nutrientes que alimentam ao fitoplâncton na superfície, esses arquitetos microscópicos do ar que respiramos. Tratamos de resolver uma crise de engenharia com mais engenharia, esquecendo a biologia, tratando ao planeta como uma máquina defeituosa que podemos reparar trocando peças, quando em realidade é um organismo vivo cuja febre não baixará apertando-lhe os membros. Uma lição de que o cosmos favorece o equilíbrio sobre a dominação. Naquele tempo, quando nossa espécie apenas começava a traçar mapas dos continentes e a nomear as estrelas, vivíamos sob o encanto da separação. Olhávamos a natureza e víamos um antagonista ao qual devíamos dominar ou uma despensa infinita que nunca se esvaziaria. Nos convencemos de que o progresso era uma linha reta ascendente, desenhada sobre a conquista do selvagem, e que nossa ingenuidade nos eximia das leis físicas que governavam ao resto da criação. Construímos nossas cidades dando as costas aos rios, enterramos os arroios sob o asfalto e enchemos o céu de fuligem, crendo com uma arrogância infantil que o mundo era demasiado grande para falhar. A economia se converteu em nossa teologia, e o crescimento perpétuo em nosso dogma, uma religião que exigia o sacrifício constante do tangível no altar do abstrato, transformando bosqués milenários em papel moeda e recifes de coral em cifras de turismo. Sem deter-nos jamais a escutar o rangido das vigas mestras da casa comum que se ressentiam sob o peso de nossa ambição desmedida, uma ilusão que agora se desfaz como nebulosas dissipadas por ventos estelares. Só mais tarde compreendemos, quando o calor começou a apertar e as tormentas se tornaram nomes próprios que inspiravam terror, que a trama da vida é infinitamente mais densa e misteriosa do que nossos modelos econômicos podiam predizer. Entendemos que não existe tal coisa como um efeito secundário, mas que tudo é um efeito direto em um sistema fechado. Compreendemos que a saúde de uma criança em uma metrópole contaminada está intrinsecamente ligada à saúde de um bosque de algas em um oceano distante, e que a extinção de um pequeno polinizador pode desencadear uma cascata de fome que derruba impérios. A revelação foi dolorosa, como despertar de um sonho doce para encontrar a casa em chamas, e nos obrigou a olhar não para cima, para os deuses ou o espaço, mas para baixo, para o solo, a água e as raízes, reconhecendo com humildade que somos parte do tecido, não seus tecedores. E que cada fio que cortamos nos aproxima um pouco mais de nossa própria queda, uma humildade cósmica ante a interconexão do universo. E é aqui, na quietude que segue à compreensão de nossa própria fragilidade, onde devemos fazer uma pausa solene para render um tributo sincero àqueles que viram o invisível antes que ninguém. Aos oceanógrafos que passaram meses na solidão de alto mar, mecidos por ondas gigantescas, lançando sondas à escuridão para escutar o pulso débil das correntes profundas, aos taxonomistas que, encurvados sobre microscópios em laboratórios silenciosos, dedicaram suas vidas a descrever e nomear as criaturas mais pequenas e humildes, dando-lhes dignidade e existência aos elos invisíveis que sustentam a cadeia da vida, aos físicos da atmosfera que, entre quadros cheios de cálculos e a bula dos céticos, traçaram com precisão matemática a trajetória de nosso aquecimento, advertindo-nos com a paciência dos profetas ignorados que o equilíbrio químico do céu é sagrado, e aos ecólogos de campo que, com as botas cheias de barro e a pele curtida pelo sol, documentaram a desaparição dos cantos das aves e o branqueamento dos corais, convertendo-se nos notários do duelo planetário. Graças à sua curiosidade inesgotável e a seu rigor inquebrantável, hoje não caminhamos cegos para o abismo, mas temos um mapa, por aterrorizador que seja, e uma oportunidade, por pequena que pareça, de mudar o rumo, um farol na vastidão cósmica. Nossa única esperança reside em que sejamos capazes de integrar essa sabedoria no núcleo mesmo de nossa civilização, transformando o medo em ação e a culpa em responsabilidade. Só esperamos que a tecnologia deixe de ser um martelo para converter-se em um bisturi, uma ferramenta guiada pela ética e a biomímesis, que aprenda da eficiência da natureza em lugar de tentar esmagá-la. Esperamos que a humanidade possa redescobrir a reverência pelo que não criou, entendendo que a verdadeira riqueza não se mede na acumulação de capital, mas na pureza do ar, a fertilidade do solo e a biodiversidade dos mares. Aspiramos a um futuro onde a mineração dos fundos marinhos seja recordada como um pesadelo que decidimos não fazer realidade, elegendo em seu lugar a sobriedade, a reciclagem radical e uma existência que não requeira devorar o planeta para sustentar-se, uma simbiose que acolhe harmonias cósmicas. Há coisas que, uma vez perdidas, não têm retorno nem preço,
realidades que escapam à lógica do mercado e pertencem ao âmbito do eterno. O brilho azul de uma colonia de plâncton em uma noite sem lua, o silêncio majestoso de uma catedral de gelo que se derruba, a olhar antiga de uma tartaruga que viu passar séculos no oceano, essas são as verdadeiras joias da Terra. Se permitimos que se apaguem, se deixamos que a avareza silencie a sinfonia da vida para sempre, nos ficaremos sós em um universo frio, rodeados de nossas máquinas e nosso ouro, mas órfãos da beleza e o mistério que uma vez nos fizeram sentir, embora fosse por um breve instante. Que não estávamos sós na escuridão, um eco final que ressoa como o último sussurro de uma estrela moribunda.